vamos dar uma caminhada na rua. E no vídeo de hoje, eu quero trazer uma curiosidade para vocês. Se vocês sabiam que a gente tem praticamente somente 4 emoções verdadeiras, absolutas, digamos assim. Então, digamos assim. Que seria o amor, mentira, seria a alegria, a tristeza, o medo e a raiva. Como se fossem as emoções primordiais. E diante dessas emoções primordiais, a gente começa a ter as outras emoções, os outros sentimentos, que emoções são diferentes de sentimentos também. Que juntando uma coisa com a outra, vai gerando outra, né? Isso eu aprendi quando eu estava estudando psicoterapia com a Elaine Orives e alguns conteúdos dela. E fez total sentido para que eu conseguisse decifrar e entender um pouco mais as minhas emoções diante das coisas que eu estava sentindo. Porque, querendo ou não, às vezes eu tenho uma intensidade emocional que é fora de lidar, hein? Uma pisciana, sem lidar com as emoções, não é uma pisciana, né? Então, quando eu entendi isso, foi crucial para eu conseguir decifrar e entender melhor os meus sentimentos, como eu mencionei antes. Por quê? Porque assim eu consigo entender a fonte de quando essas emoções começam e principalmente quais foram os gatilhos que geraram esse tipo de emoção. E quando a gente entende que uma emoção junto de outra gera, por exemplo, a ansiedade ou a depressão ou as crises, e a gente busca por esse conhecimento, por esse entendimento, fica muito mais fácil você saber por onde começar, para quem é explorador igual eu, né? E quando eu digo começar, eu me refiro a ser o teu próprio autolaboratório, de entender o porquê que causou isso, né? E uma das anotações que eu tinha também era que o medo nada mais é do que a incapacidade de lidar com a vida. Então, muitas vezes as pessoas elas têm medo de lidar com as coisas. Então, quando a gente começa a entender um pouco mais sobre as nossas emoções de uma forma que compreendemos que tem um início delas, e esse início vem através de gatilhos que muitas vezes voltamos para nossa ancestralidade, que vai estar ligada com mãe e pai, a gente começa a cansar. Cansei. Mas a gente começa a ter esse autolaboratório de entendimento e ressignificação. Só que a gente tem preguiça de fazer esse autolaboratório. Por isso que é muito mais fácil de sermos... Ai, mosquito! É muito mais fácil de sermos manipulados pelas pessoas ao nosso redor através do medo. Porque é como se o medo fosse a base de todo o resto, né? Por exemplo, também a tristeza e o medo gera culpa. Então vocês imaginam, a base de tudo é o medo. O medo é onde que a gente é mais manipulado pelas pessoas. Medo de perder, medo de não dar conta, medo de dar falta. E esse medo, ele toma posse da nossa mente de um jeito que a gente não consegue sair do lugar. Então, quando a gente começa a ter esse entendimento, tudo flui melhor para que você consiga ter mais consciência de como que você vai lidar com você mesma. Porque não é o outro, é as suas emoções, né? Cansei de novo. Então, se esse vídeo fez sentido para você, para te trazer um pouquinho mais de clareza, para fazer uma autoobservação, comenta aqui, deixa o like. E pra finalizar, eu preciso sair caminhar mais vezes, que eu só subi morrer aqui e quase morri.